Hebreus 6, parte 2. Estudo da palavra, Deus e nós. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus, viu? Recebem a bênção de Deus, ou seja, é Deus que dá o crescimento. Então não tem como. Se é Deus que dá o crescimento, não tem como, depende de homens. Mas depende de Deus, tão somente de Deus. Se nós fizermos a nossa parte, a gente deve confiar que Deus, óbvio que Deus vai fazer a dele. Como que pode o homem querer se colocar acima de Deus? Como pode o homem achar que o que ele faz é muito mais sobreexcelente do que o que Deus faz? Ora, se nós estamos fazendo a nossa parte, desde que Deus faça dele, não queiramos ser o Espírito Santo. Não queiramos nos colocar no lugar do Espírito Santo. Ele sabe o que faz. Quem dá os dons, quem levanta os dons, os ministérios, é o próprio Espírito Santo. Então, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Ora, por que a terra produz espinhos e ervas daninhas? Porque ela foi amaldiçoada pela queda do homem. O homem foi coroado de glória. Ele recebeu o domínio. Quando ele caiu, tudo caiu. Portanto, essa terra aqui que está falando, que é maldita e é inútil, são as pessoas que continuam no engano, mas porque querem permanecer no engano. E Deus não vai obrigar, porque, como eu disse, Ele não vai enfiar Jesus Cristo goela abaixo de ninguém. Entende? Está disponível. Cristo morreu por todos os homens. Mas nem todos os homens receberão, nós sabemos disso. Mas todos quantos receberem, lhe será dado o poder de serem feitos filhos de Deus. De forma espontânea. Não obrigada. Deus não obriga ninguém. Foi assim desde o início. Deus apenas adverte. Olha, Ele coloca diante de ti a vida e a morte. Escolha. Escolha a vida. Ele ainda diz, escolha a vida para que vocês vivam. E não a morte. Mas Ele vai obrigar? Não. Entende? E ainda faz uma bagunça, né, com isso também. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, logo será amaldiçoada. Seu fim será queimada. Seu fim é ser queimada. Ou seja, está falando daqueles desobedientes, daquelas almas que nós já dissemos, né, desde o início. As almas que são levadas para o inferno são almas que não receberam aqui na vida a Jesus Cristo. Então o fim delas é merecido. Ora, o favor imerecido você não precisa nem merecer, você só precisa crer. Você não precisa merecer. Veja, quanto mais pecador você for, maior é seu Salvador, porque não existe pecado maior do que Cristo. Não existe pecador maior do que o Salvador, Jesus Cristo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se o pecado é grande, a graça é super grande. Entende? Então, se você é pecador, você é qualificado a receber um Salvador. Mas Jesus disse, eu vim para os pecadores, para os doentes, não para os sãos. Aqueles que não se julgam pecadores não podem ser convencidos pelo Espírito Santo. Entende? Os que não se julgam, eu vou dizer mais uma vez, os que não se julgam pecadores não podem ser convencidos pelo Espírito Santo. Portanto, não podem ser feitos filhos de Deus. Os filhos de Deus foram tirados do meio do pecado. Essa é a salvação. Só recebe a salvação aquele que está perdido. Se você não se julga perdido, você não pode receber a salvação. Mas uma vez que você recebe a salvação, você não pode se julgar perdido. O que está acontecendo é uma inversão. As pessoas estão recebendo a salvação e estão sendo ensinadas que ainda estão perdidas. Porque ainda erram, ainda pecam. Porque não fomos destituídos do nosso lado humano ainda. Precisamos crescer no lado espiritual. Entende? Não é porque, como dizem, né? Dar um banho no bebê ali naquela bacia, né? E aí a água tá suja, vai jogar o bebê junto? Não. Você tira o bebê e joga a água suja. Amados, mesmo falando dessa forma, veja, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Viu como ele está fazendo separação aqui?
Como no meio de, como o apóstolo Paulo disse ali em Coríntios, existia divisão entre eles. Existiam muitos ali que eram bebês espirituais, que tinham inveja, que tinham divisão, que brigavam por isso, por aquilo, mas nem todos, não eram todos, mas tinha. Mas ele queria que eles permanecessem assim? Não. O intuito dele é que todos cresçam, que haja crescimento. Essa é a glória de Deus, que todos nós venhamos a crescer. Mas só crescerão aqueles que se submeterem. Submeter a quê? A ouvir e receber. Veja, nós começamos aqui. Quantos já saíram? Quantos já entraram? Quantas pessoas? Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Coisas próprias da salvação. Viu? Viu como ele está fazendo aqui uma separação? Salvação e arrependimento são coisas diferentes. Como eu disse, só aqueles que podem ser convencidos pelo Espírito Santo são aqueles que reconhecem, né, que precisam de um Salvador. São aqueles que sabem que são pecadores. O pior cego é aquele que não quer ver. Lembra que Jesus disse? Eu vim para dar vista aos cegos e tornar cego aqueles que veem. Estava falando dos judeus, dos saduceus, dos fariseus, que eram hipócritas. Né? Eles eram hipócritas, porque eles eram cegos, mas eles não queriam reconhecer que eram. Eles não iam a Cristo para receber a salvação. Pelo contrário, eles não entravam e nem deixavam os outros entrarem também. Então, aqui ele está fazendo essa separação. Ora, no meio de uma igreja, nem todos são salvos. Mas a gente não vai jogar o bebê junto com a água suja, não é verdade? A gente joga a água suja e tira o bebê, né? Deve ser assim, eu acho, né? Eu penso. Então, viu? Ele fala, mesmo falando dessa forma, veja, uma forma dura de falar, mas é necessário ser falada para instrução, para separação. Estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Ou seja, o amor é fruto do Espírito. Então ele sabe, ele conhece os seus, ele conhece. Mas ele está falando para pessoas que também se identificarão na mensagem. Elas saberão. Embora continuem agindo como se nada tivesse acontecendo. Porque isso é típico dos hipócritas. Os hipócritas são assim. Eles fingem ser aquilo que eles não são. Esses eram os únicos que Jesus Cristo era duro. Verdadeiramente Jesus era duro. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Viu? Então, a fé com paciência. A fé com paciência, a fé com paciência. Ora, a fé é um dom do Espírito e a paciência é um fruto. Alimentem o lado certo e vocês vão ter, e nós teremos todas essas coisas. Alimentemos o lado certo e nós teremos todas essas coisas. Dom e fruto. Isso é resultado de vida. A certeza da promessa de Deus. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Viu? Ele não precisa de outro. Ele basta. Ele é o maior de todos. Como eu já disse, né? Com relação à linha acima. Ele é o maior de todos. Se ele dá o crescimento, quem pode impedir? Quem pode impedir algo de crescer se Deus está fazendo isso? Agindo eu, quem impedirá? O Senhor disse isso. Dizendo, esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E não foi isso que ele fez? E não é isso que ele ainda está fazendo? E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Abraão esperou 25 anos até receber Isaac, o filho da promessa, o filho pelo qual veio a semente que é Jesus Cristo. Não foi Ismael. Ismael, filho da mulher escrava. Isaac é filho da mulher livre. Lembra que nós falamos ontem? Os homens juram por alguém superior a si mesmos e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão.
Viu por que Jesus disse que não devemos jurar? Viu? Por quê? Por ninguém aqui na terra? Porque a palavra de Deus deve bastar. Deus já fez o juramento. E a gente deve ficar debaixo desse juramento. E ele cumpriu em Cristo Jesus. Então agora não precisamos mais fazer juramentos, nem votos, nem nada disso. Basta receber de Jesus. Ele é a plenitude. Você precisa de paciência? Ora, o seu espírito pode dar esse fruto. E esse fruto vem, esse espírito vem por Jesus Cristo. Paciência, perseverança, fidelidade, mansidão, domínio próprio, amor, alegria, paz. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. O reino de Deus já está dentro de nós. Se a gente crescer, fizer que esse reino cresça, ou seja, a gente crescer... O que é conhecer o reino de Deus, fazer o reino crescer? É crescer espiritualmente. O reino de Deus é Cristo. O estabelecimento da justiça que ele fez quando fez a gente nascer do alto. Se a gente crescer espiritualmente, esse reino está crescendo dentro de nós. Essa é a semente, essa é a semente de mostarda que cresce em nós. Até que ela se torne tão grande que ela começa a dar seus frutos. E outras coisas vão acontecer. Pássaros, aqueles que voam, aqueles que são, né, alados, vêm fazer ninho, vêm se pousar nos galhos. Ou seja, a gente vai servir de ajuda para muitos. Muitos. Coisas que a gente jamais imaginou. Tá? Coisas a gente vai dar suporte para quem a gente jamais imaginou que daria. Queremos mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa de Deus. O confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Viu? Se é uma coisa que Deus não pode fazer, é mentir. Então, se Deus não pode mentir, a gente está muito bem. Porque a gente não está debaixo, né, da autoridade de alguém que mente, de acordo com as circunstâncias. Não, ele é imutável. Ele não muda. Ainda que as circunstâncias mudem, Deus permanece imutável. E a sua promessa também. Sejamos firmemente encorajados, como eu acabei de dizer, firmemente encorajados. Nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Qual é a esperança? É de sermos herdeiros de Deus e Cristo Jesus. De sermos transformados, de sermos revestidos. Temos essa esperança como âncora da... eu adoro esse versículo. Temos essa esperança como âncora da alma. Então, a âncora da alma está no Espírito. O Espírito selado com o Espírito Santo, o que é uma âncora? Âncora é algo que faz com que um navio não seja tirado do seu lugar. Veja, um navio é algo muito grande e pesado. Mas uma âncora é capaz de segurá-lo no seu devido lugar. Então, essa âncora, que, né, a esperança da alma, é o Espírito. É que não deixa o Espírito ir para onde ele acha, a alma acha que vai. O Espírito que não deixa a alma ir para onde ela acha que vai. E por isso se mete em muitas confusões, em muitas coisas. Fica se debatendo. Mas uma coisa só é necessária. Sente-se e receba. Depois que você receber, você pode se levantar. Porque você vai estar suprido. Né? A melhor coisa que o melhor incentivo que um ser humano pode ter é a fome. Deixa o ser humano com fome, você vai ver que ele é capaz de fazer qualquer coisa para saciar essa fome. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Viu? É o Espírito. O novo nascido. Onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar.
viu? De uma vez por todas. Tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, ele adentrou o Santo dos Santos em nosso lugar. E nos deu um lugar na família de Deus. Então, de meros seres criados, animais, para sermos animais, nós nos tornamos filhos de Deus. Porque o homem caído, veja, o homem Adão foi criado perfeito, no seu estado primeiro e puro, Adão e Eva, mas eram seres que estavam confinados a esse mundo, a viver aqui debaixo do firmamento. Não podia sair desse mundo. Entende? Eles viveriam aqui por todo o tempo de suas vidas. O que manteria a vida deles, quanto eles quisessem, era a árvore da vida. Mas caíram, quebraram a aliança, sucumbiram ao engano. E aí, Satanás, que é um ladrão, roubou, o diabo, né? Roubou a autoridade deles, que eles tinham sobre a terra. E de dominadores, de deuses, passaram a ser dominados, escravos. Quando Jesus lê os salmos ali, diz, vocês são deuses, está falando sobre isso. Porque ele fez, Deus fez o homem, né? Como diz aqui em Hebreus 1, né? Ou melhor, 1 não, Hebreus 2, ele diz, né? Que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Está falando de Adão, o primeiro Adão. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ou seja, toda a criação estava sujeita a Adão. Toda. Tudo que Deus criou estava sujeito a Adão. Então a gente está falando do primeiro Adão, o Adão terreno, o Adão humano. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Então não tem desculpa. Tudo estava sujeito. Aquela serpente que foi até ele, até Eva, estava debaixo da autoridade dele. Mas uma coisinha chamada cobiça ganhou espaço no coração. Entende? Coisa que não aconteceu com Jesus. Então eles perderam a glória. Perderam o revestimento da glória. E aí ele diz, né? Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Ou seja, aos homens, aos seres humanos. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. É um pouco de tempo. Um pouco de tempo. Jesus esteve em carne. Em semelhança de homem natural. Um pouco de tempo. Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, graça, favor imerecido de Deus, em favor de todos experimentasse a morte, em favor de todos. Portanto, o homem não vai ter desculpa, porque ele tem um sumo sacerdote que está ao lado direito de Deus, que compreende as fraquezas daqueles que não têm conhecimento e que caem. Está escrito, Hebreus 5, versículo 2. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam. Visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Jesus passou, como diz Hebreus 4, 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo tipo de tentação, porém sem pecado. Porque se ele tivesse pecado, ele ficaria também.